Unidade 3, Povos Africanos, Diáspora, Vida e Existência Cultural e Histórica dos Africanos e de seus Descendentes fora da África. Segundo o historiador John Fage, no texto A Evolução da Historiografia da África, ocorreram inúmeras tentativas de silenciar a história africana, desempenhadas por lógicas europeias. Conforme o autor, no século XVIII, abre aspas, o resultado foi que, baseando-se no que era considerado uma herança greco-romana única, os intelectuais europeus convenceram-se de que os objetivos, os conhecimentos, o poder e a riqueza de sua sociedade eram tão preponderantes que a civilização europeia deveria prevalecer sobre todas as outras. Consequentemente, sua história constituía a chave de todo o conhecimento e a história das outras sociedades não tinha nenhuma importância. Essa atitude era adotada sobretudo em relação à África. De fato, nessa época, os europeus só conheciam a África e os africanos sobre o ângulo do comércio de escravos, num momento em que o próprio tráfico era causador de um caos social cada vez mais grave em numerosas partes do continente. Fecha aspas. Eu gosto muito da leitura desse texto do Fage, A Evolução da Historiografia da África. Está citado no texto. É um dos artigos de um material interessantíssimo que é História Geral da África. Tem 8 volumes, está tudo em PDF no site do MEC, está aqui indicado na apostila, então façam a leitura do texto, porque justamente ele vai mostrar como ao longo dos séculos houve uma perspectiva de silenciar a história africana. O que eu entendo por história africana? A história africana no continente africano, pelos povos africanos, porque o que se tinha era a história africana a partir do colonizador. Então eu escrevo a história da África a partir do momento que existe o contato com o colonizador, com os europeus. Então era uma história do contato e não uma história dos povos africanos a partir das suas dinâmicas, das suas relações, das suas rotas comerciais. E hoje nós estamos nessa perspectiva, temos vários intelectuais africanos que estão construindo essa história africana, como também outros pesquisadores de outras regiões, mas que focam nesse dinamismo cultural, étnico e histórico do continente africano. Por muito tempo, então, achava-se que o que tinha na África era antropologia. Então, os historiadores não se dedicavam a estudar as dinâmicas africanas, porque acreditava-se, então, como era um povo que não tinha história, eles só tinham antropologia, era a cultura pela cultura. E é justamente isso que o Fage vai discutir, por isso, novamente, eu indico a leitura. E hoje, como eu acabei de dizer, nós já estamos numa outra perspectiva. Nós sabemos, sim, que existia e existe uma história riquíssima do continente africano e das diversas etnias que lá estão. Quando alguém pergunta a você, o que é a África para você? O que as pessoas respondem ou o que você responde? Primeiro, muitas pessoas acham que a África é um país. Grande problema. A África é um conjunto de países. O que é a África? É um continente. Tem diferentes países com diferentes formas de organização política, social e cultural. Ok? Então a gente já desconstrói. A África não é um país, é um continente. Outras questões que eu até coloquei, eu já fiz essa pergunta lá na disciplina de História da África e alguns alunos têm sim a dimensão do dinamismo da África, mas aparece muito algumas questões que também muito estão postas na mídia. Fome, violência, guerra civil, AIDS e um conjunto, e ainda agora o ebola. E a grande questão é por que essas ideias, né, da fome, da violência, da guerra civil, da AIDS, está tão posta. E por que a gente não sabe sobre a cultura, sobre as diversas etnias e sobre a história? E compreender os caminhos e as estratégias utilizadas para silenciar a história africana. Então a gente precisa compreender que nada é à toa. Nós temos um conjunto de teóricos que o Fage vai citar lá no texto dele, por isso retomem a leitura, que vão falar sobre isso, vão dizer que o continente africano não tinha história,
ok? Que as populações viviam da mesma forma por séculos e séculos. E hoje isso já está sendo desconstruído. Então a gente vai perceber que os silenciamentos eles não são à toa. Eles são fruto, sim, de um conjunto ideológico, ok? E isso tudo ajuda a abarcar o conjunto ideológico que construiu um estereótipo em relação ao continente africano. E nós precisamos ter cuidado para não levar para a sala de aula esse estereótipo. O continente africano, na sua diversidade étnica, é composto de línguas, culturas, modos de viver muito distintos entre os povos que lá existem. Então você vai ter o povo Musi, vai ter o povo Sun, vai ter o povo Zulu, vai ter, isso são alguns povos, algumas etnias que eu citei, mas você vai ter uma infinidade. Você vai ter grupos que praticam a religião islã, você vai ter grupos que ainda praticam algumas religiosidades tradicionais, que se fundam em outros elementos diferentes do Islã. Então você vai ter esse conjunto de diversidade. A utilização do ferro era feita há séculos por grupos africanos, muito antes dos europeus. Olha só como a gente em muito nem fica sabendo e nem sabe disso. Grandes reinos e impérios existiram no continente africano muito antes dos europeus. Você sabia disso? Entre eles podemos citar o Império do Mali, o Império de Gana e o Império de Songhai. Tá? Só 3 impérios para citar dentro de uma infinidade de outros que existiram. Existiram muitas rotas comerciais no continente africano. O comércio era feito com os povos do norte da África. Do interior do continente saíam ouro e marfim, que eram trocados por sal, entre outros bens, que em muito chegavam através das rotas de comércio à Europa. Então você já tem um trânsito comercial no continente africano muito anterior da presença europeia. Você tem um conjunto de fatos, feitos, dinamismo muito antes dos europeus lá estarem. E aí eu gosto muito dessa indicação. Existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. Januário Garcia. Eu acho essa frase muito importante para a gente pensar o seguinte: a história africana. Infelizmente, a gente acaba abordando a história da África para falar da escravidão no Brasil. Não estou dizendo que não é um tema que precisa sim ser discutido, mas a gente também precisa perceber tudo isso que eu estava dizendo antes, né? Existe toda uma história antes da escravidão. E por que a gente só fala da escravidão e não fala dessa história do povo negro antes do Brasil? Tá? Então são coisas que nós precisamos pensar e refletir. Existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. Então, Amari Del Priore e Venâncio, eles vão definir da seguinte forma: o conceito de escravidão pode ser assim explicado, abre aspas, processo em que o indivíduo é capturado e apartado de sua comunidade nativa, se completa com a despersonalização, na qual o cativo é convertido em mercadoria na sequência da reificação, da coisificação levada a efeito na sociedade escravista. Percebam que existe um termo aí que é coisificação, e isso precisa ser bem discutido. O que seria então a ideia de coisificação desses grupos étnicos e desses sujeitos africanos? O que é coisificar um ser humano? Então precisa ser problematizada. Um primeiro ponto é observar a questão do ângulo dos comerciantes de escravos, os quais buscavam e sistematizavam uma coisificação das etnias africanas no processo escravocrata, a fim de legitimar o desempenho do comércio além-mar entre África e América. Então, a perspectiva dos comerciantes de escravos era sim tornar esse sujeito humano um objeto, um processo de coisificação, né? Porque isso em muito legitimaria e ia propor um desempenho melhor para essas relações comerciais. Ponto. Ao procurarmos outros ângulos de análise acerca dessa ideia de coisificação, nós percebemos que a ideia de coisificação sobre a ótica africana tem muitas problemáticas. Uma delas é principalmente
o de desconstruir a ideia de coisificação. Então, quando você pensa essa perspectiva do processo de escravidão numa perspectiva de uma ótica africana, a ideia de coisificação tem que ser problematizada e desconstruída, tendo em vista que os africanos que para o Brasil vieram, e não foi só para o Brasil, para a América Central, para diferentes outras regiões da América, trouxeram enraizados em suas memórias os modos culturais, as línguas e crenças. Então, uma coisa não tem língua, não tem crença e não tem cultura. Agora, um ser humano tem, e isso vem. Tá? Então, nesse processo de vir, você tem essas línguas, você tem essas crenças e esses modos culturais que vêm com esses grupos étnicos que foram, enfim, trazidos para o Brasil dentro desse processo da escravidão. Se considerarmos sem questionamentos as ideias de coisificação dos africanos no processo escravocrata, estaremos novamente naquela perspectiva de silenciar um conjunto de dinâmicas culturais presentes e enraizadas na cultura brasileira. Né? Quando você pensa as religiões afro-brasileiras, em muito elas se fundam, né, dessas relações dos elementos que vieram do continente africano, junto desses grupos étnicos, e dos elementos que aqui encontraram, né, dessa fusão de diferentes formas de existir e de conceber o mundo. Então, se você pensa a ideia de coisificação, você desconsidera isso. Então, vamos fugir dessa perspectiva, vamos problematizar. É importante compreender que esses milhões de africanos possuíam, então, as suas origens étnicas distintas. As regiões africanas, fornecedoras de mão de obra para o sistema escravista, em muito compreende os atuais países de Angola, República do Congo, República Democrática do Congo, Moçambique, Costa do Marfim, Benin, Togo, Gana e Nigéria. Grupos tiveram seus membros sequestrados e transformados em mão de obra nas grandes colheitas de cana-de-açúcar, de café, de algodão, de cacau, como também na mineração, nos serviços domésticos, entre outros. Homens e mulheres tiveram sua existência africana ceifada. Professora, o que você quer dizer com existência africana? Eu quero dizer uma existência num grupo étnico. Uma existência que ocorre dentro de um conjunto cultural que foi ceifada, né? Quando você tem o processo de apresamento, de sequestro desses homens e dessas mulheres e esse transporte entre o continente africano e a América Latina, e vamos pensar então o Brasil, você tem sim esse processo de existência na sua amplitude de ser africano ceifado, sem dúvida nenhuma. Os elementos culturais, sim, vieram com esses povos, mas a gente sabe também da brutalidade, da violência e de toda a opressão que esses povos tiveram que enfrentar para que hoje esses elementos ainda existam na nossa sociedade. E muito expressar-se a partir dos elementos culturais africanos era proibido. Então você tinha que remodelar as suas práticas para não sofrer violências, para não sofrer um conjunto de opressões, ok? Mas e muito, né, como eu acabei de dizer, esses grupos buscaram existir e principalmente resistir em um contexto de opressões e de violências, mas buscaram sim existir e resistir no conjunto das suas matrizes culturais aqui na América e no Brasil. Quando eu ainda estava na graduação, eu tive a feliz oportunidade de fazer a leitura de um livro que chama Negras Raízes, a Saga de uma Família, do Alex Haley, que é um escritor norte-americano. Ele é fantástico, eu indico como leitura. Quem puder comprar esse livro, compre. Eu já andei vendo que tem vários sites na internet, não custa muito, mas com certeza é um livro que todo mundo deveria fazer a leitura dele. Ele vai contar a história do Kunta Kinte, um jovem africano que foi sequestrado dentro desse processo, né, do comércio de seres humanos. Então, o livro retrata a vida africana, o cotidiano de uma aldeia africana,
o processo em que ele é sequestrado e todo o processo até que ele chegue na América do Norte e toda a sua trajetória de trabalhos forçados enquanto escravo, da sua memória do que foi a sua vida antes daquele ceifar. Por isso eu retomo a ideia, né, que a diáspora africana e muito ceifou uma existência africana. E o livro vai tratando desses micros detalhes dessa resistência africana que é ceifada e que vem ser mão de obra dentro de um comércio de seres humanos na América do Norte. O mais legal é que quando nós terminamos de fazer a leitura, o último capítulo, o autor explica pra gente como ele escreveu o livro. E aí, a história do Kunta Kinte é a história de um antepassado do Alex Haley, que escreveu o livro. E aí ele conta as estratégias de pesquisa que ele utilizou e muito a ancestralidade e a oralidade africana estão presentes. Eu não vou contar como ele escreveu o livro, porque eu espero que vocês façam a leitura. Mas fica a dica mesmo que é muito bacana esse livro. Lembrando, temos o fórum, temos as discussões temáticas e a atividade final da unidade 3. No fórum da unidade 3, nós temos a análise de uma letra da música Zumbi, do Jorge Ben. Eu gosto muito dessa letra e eu espero que vocês possam fazer uma análise aprofundada dos elementos que aparecem a partir das discussões que nós acabamos de estabelecer aqui na aula, dos locais africanos de onde saíram essas diversas etnias e que para cá vieram. É uma letra interessantíssima para ser analisada. O Jorge Ben, ele conta a história de todo esse processo, né, de seres humanos sendo transformados em mercadoria a partir de uma canção. Quem puder ler, isso já é uma atividade, e quem puder ouvir a canção, também fica a dica. Tá? Porque é um conjunto, né, musical, junto com a letra, a melodia, forma uma ideia, ok? Então façam a leitura e quem puder ouvir a música, com certeza vão ter uma experiência muito bacana. Quanto à bibliografia, então a gente perpassou o trabalho do Feige, a evolução da historiografia da África, que está dentro do livro História Geral da África, Metodologia e Pré-História da África, volume 1. O livro Ancestrais, uma introdução à história da África Atlântica, da Mari Del Priore e do Renato Venâncio, ok? Então façam as leituras desse material também, porque é fundamental, ok? Até a próxima!